Bom dia, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Por aqui tá todo mundo bem, graças a Deus, mas rezando para que a gente volte logo, né? Porque ficar em casa já tá chato. Mas, enquanto isso, a gente vai ter a nossa aulinha de arte na sexta. Não é não? Nós vamos continuar com a nossa apostilinha de arte e essa semana iremos trabalhar a página 54. Bichinho na tia. Eita. Pessoal, então vamos lá. Essa semana a gente vai falar dos artistas imigrantes. Tia, o que são imigrantes? Imigrantes são pessoas que saem do seu país de origem e vão para outros países. No caso, a gente vai falar de artistas que saíram do seu país de origem e vieram para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é lindo, né? O Brasil tem várias riquezas naturais e artistas adoram essas coisas. Então, pessoal, nós vamos falar de vários artistas que saíram do seu país de origem e vieram para cá. Os primeiros imigrantes, vamos pensar lá na história, lá no comecinho, né? Enquanto o pessoal aqui era só índio. Quem chegou aqui primeiro, né? Quando tinha os índios nas suas tribos, tudo bonitinho, chegaram os portugueses, né? Vocês acham que eles respeitaram a cultura indígena, né? O que vocês acham? Vamos pensar. Os portugueses chegaram aqui e viram todos os índios vivendo de forma bem rústica, né? Eles não tinham casas, eles tinham ocas, eles não tinham roupas, eles andavam nus. Já os portugueses, naquela época, já tinha existido Leonardo da Vinci, né? Em 1500, Leonardo da Vinci estava quase pintando a Mona Lisa. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? E aí, o que os portugueses fizeram? Eles escravizaram os índios, né? Depois os africanos, depois eles iam para a África buscar os africanos para trabalhar aqui no Brasil. Os índios, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles acreditavam na força da natureza, eles faziam danças para chamar a chuva, né? Para a chuva cair na tribo. Eles faziam rituais para os mortos, né? Os portugueses chegaram aqui, o que eles fizeram? Eles catequizaram os índios, né? Então, na verdade, os portugueses foram os primeiros imigrantes que chegaram aqui no nosso país, não respeitaram a cultura indígena e enfiaram para o índio goela abaixo a forma que eles viviam lá em Portugal, que era muito diferente da forma que os nossos índios viviam aqui. E aí, pessoal, depois que os europeus chegaram aqui no nosso país, começou a mudar muita coisa. Por quê? Porque começou a vir vários imigrantes para cá, né? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um desenvolvimento industrial, comercial, as coisas só foram melhorando até chegar nos dias que a gente conhece hoje. Só que, assim, foi um caminho muito longo, né? Até a gente chegar onde a gente chegou, no começo das cidades. Imagina só, antigamente era só mato aqui, né? E hoje a gente tem cidade, estrada e tudo mais. Bom, e aí, onde que a tia, que você tá falando tudo isso? Pra gente entender por que eles vêm pra cá, né? E agora, tem vários artistas que eles vêm pra cá e eles pintam o que eles veem no nosso país, tá bom? E aí, nós vamos conhecer alguns deles. Então, a primeira que a nossa apostilinha tá falando dos artistas imigrantes que vieram pro nosso país é a Lina Bobardi. Essa aqui é uma foto dela, ela adolescente ainda, tá? Ela tá exposta, essa fotografia aqui, lá no instituto que tem o nome dela, lá, ó, Lina Bobardi, em São Paulo. Então, olha só que bonita com esse artefato na cabeça, né? Ó, é um navio. Olha que bacana. Aqui, ó, tem a foto de uma garotinha. Essa foto a gente percebe que é antiga só pela roupa que a menininha tá usando, né? É a artista Maria Helena Vieira da Silva, no dia do seu segundo aniversário, em 1910. Essa foto está lá em Lisboa, em Portugal. Então, aqui tem mais alguns, né?
Esse menininho aqui, ó, o primeiro aí é o Lazar Segal, ao centro, né? Esse menininho menorzinho. Quando criança, com sua família em Vilna, na Lituânia, em 1896. Nossa, faz muito tempo. Tá no acervo do Museu Lazar Segal, lá em São Paulo, no MINC. Aí, ó, nessa foto do meio, essas três pessoas, é o artista Samson Flexor na adolescência, com seus pais, né? Essa foto é de um arquivo da família Flexor. E essa terceira foto, esses japoneses todos juntinhos, é a família da Manabumabe, quando criança, à esquerda da mãe. Então ela é essa pititica aí, ó. Ela é a menorzinha dos irmãos. Essa foto está no arquivo da família Mabe, no Instituto Manabumabe, em São Paulo. Então quem cedeu essa foto foi a família dela. E aí, pessoal, aqui, ó, vamos ver o nosso mapinha aqui, ó. Vamos lá. Opa. A tia não domina muito bem esses mouse, viu? Vamos lá, ó. O pessoal saía da Itália, Portugal, Lituânia, Romênia e no Japão, eles saíam dos países deles e vinham tudo para onde? Aqui pro Brasil, tá bom? Vamos dar uma lidinha aí, ó. Primeiros contatos. Muitos artistas nascidos em outros países se encantaram com o Brasil e decidiram viver e trabalhar aqui. Esses artistas imigrantes trouxeram consigo modos e formas de fazer arte que aprenderam em suas culturas. Na sua família, existem imigrantes? Qual ou quais são os países de origem deles? Bom, como eu tô sozinha aqui, né, eu vou falar da minha. Então, pessoal, na minha família, meus pais são separados, eu não sei muito da origem da família paterna, né, do meu pai. Só que da minha mãe, o meu avô veio da Itália mesmo. Ele veio pra cá quando ele era pequeno e ele era muito engraçado, tinha uma paciência, mas quando ele ficava bravo, eu acho que ele xingava a gente tudo em italiano, porque a gente não entendia nada do que ele falava, muito engraçado. Então tinha algumas coisas que ele não falava em português, ele falava em italiano. E faz muitos anos que ele já morreu, mas eu lembro muito, assim, muito dele, ele falar algumas coisas em italiano, é bem bacana. E a minha avó, né, materna também vieram da Itália, só que ela não veio da Itália não, os pais dela vieram da Itália. Já pelo lado do meu pai, eles vieram de um país que eu acho que vocês nem ouviram falar, chama Polônia, lá onde teve a Segunda Guerra, né? E os meus avós vieram da Polônia fugido da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu tenho pouca informação, mas eles vieram de lá fugidos da guerra dentro de um navio. Chegaram aqui no Brasil. E eu não tive muito contato, porque quando eles morreram eu era muito pequenininha, mas eu lembro algumas coisas. Minha avó fazia umas comidas muito esquisitas, sabe? Eu lembro disso também. E a maioria das pessoas, os imigrantes que vieram aqui para o Brasil, são italianos, portugueses, né? Tem muitos japoneses também. E aí, o que aconteceu? Misturou a cultura, né, de vários países aqui no nosso país. E é muito legal, por quê? Porque eles aprendem um pouco da nossa cultura e a gente aprende um pouco da cultura deles também, né, que é muito diferente da nossa. E a nossa é uma mistura de tudo isso. Isso que é bacana. E o mais legal de tudo é a gente saber respeitar todo mundo, né? A gente conhecer e respeitar. Porque tem alguns lugares que tem uma cultura tão diferente da nossa que às vezes a gente acha um absurdo. Por exemplo, lá na Espanha. Na Espanha tem as touradas, né? O que eles fazem? Eles vão judiando do boi, do touro, né? Com espadas, até o boi morrer, o touro matar o toureiro lá, né? A gente acha um absurdo isso aqui no Brasil. Só que lá na Espanha é cultural isso. Então a gente tem que aprender a respeitar. Olhar, a gente não precisa gostar, mas a gente tem que respeitar. E isso em qualquer coisa que a gente vai fazer. Nos dias de hoje a gente tá pedindo muito isso, pra gente respeitar o próximo, né? E é isso aí, vamos continuar. Vamos lá? Página 56 agora. Nós vamos falar de um artista, Lazar Segal.
da Lituânia para o Brasil. Vocês lembram onde é a Lituânia? Ó, o Brasil é esse aqui, ó, laranjinha. A Lituânia, ela tá aqui, ó, nesse azul, tá bom? Então, ele saiu da Lituânia e veio aqui pro nosso país. Nós estamos mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos. Não tem muita noção, não. Mas é mais ou menos ali. Então, olha o tanto que ele viajou, né? Então, vamos ver o que eles estão falando do Lázaro Segall. O artista Lázaro Segall, antes de viver no Brasil, morou na Lituânia e na Alemanha. Talvez por isso o tema da imigração apareça em muitas de suas obras. Então, vamos analisar essa obra dele aqui, pessoal? Olha só. O que vocês acham que é aqui? Ó, olha o título. Navio de Imigrantes. Ele terminou essa obra em 1941. Um óleo com areia sobre tela. E é uma tela bem grande. Ela tem 2,30 metros por 2,70 metros. Pessoal, a gente analisando essa imagem aí, né? É um navio. Várias pessoas observando o mar. Ou o horizonte aqui, né? Olha lá o horizonte da imagem. Essas pessoas estão todas muito juntinhas, né? Eles estão assim, ó, deitados um em cima do outro. Parece que não tem muito espaço para todo mundo. Eles estão bem pertinho. Isso aqui nos dias de hoje é impensável, não pode. Esse monte de gente junto, gente, já tá todo mundo com Covid. Se um que tiver com Covid já passou pro navio inteiro. Deus me livre. Nessa época ainda tinha peste negra, nossa senhora. Então, pessoal, olha só, as pessoas não estão felizes, né? A gente consegue perceber aí que as pessoas não estão felizes. Olha a cor que ele usou para pintar esse quadro. Não são cores vivas, cores alegres, né? São cores mais que nos remete à tristeza, né? O marrom, o amarelo, o laranja, umas cores bem pálidas, né? Assim. Por quê? Porque o quadro, ele tá passando esse sentimento para nós, né? De tristeza, de cansaço. Eu achei esse quadro bem triste. E vocês aí, o que vocês acharam desse quadro? Ó, vocês vão responder essas perguntinhas, tá bom? Vamos lá. O que fazem as pessoas nesse barco? Se eles são imigrantes, eles estão saindo de um lugar e indo para outro, né? Elas estão separadas ou aglomeradas? Gente, é uma aglomeração total, né? Não pode nos dias de hoje. Não pode. Ninguém com máscara. Que absurdo. Hoje parece que quem tá sem máscara é um esquisito, né? Qual será o motivo dessa viagem? O que vocês pensam aí? Essas pessoas, será que tem pra onde? Fazer o quê, né? Como são as cores dessa pintura? A tia já falou o que ela pensa, tá? Será que vocês têm a mesma impressão da tia? O que vocês acham das cores que o Lázaro Segall usou aí nessa pintura? Como está a linha do horizonte? Vamos lá ver o horizonte. O horizonte é aquela linha que a gente vê ao longe, bem longe assim. Como que tá esse horizonte? Ops. Aí, ó, o mouse, gente, problema. Como seria passar vários dias viajando num navio como esse? E aí, pessoal, o que vocês acham? Ia ser dureza? Vocês iam achar legal? E aí? Essas questões são todas respostas pessoais, tá bom? Vocês vão falar aquilo que vocês sentem quando olham para essa obra, tá bom? Não tem certo e errado nessas questões. Por quê? Porque são sensações que vocês estão tendo ao olhar essa obra. Às vezes eu olhando para essa obra não tenho a mesma sensação que você tem, tá? Eu às vezes não observo várias coisas que vocês observam. Então, pessoal, quando a gente analisa uma obra, não existe certo e errado, tá bom? O Lázaro Segall, ele usa umas cores assim bem apagadinhas nas obras. Olha lá. Veja duas obras que mostram o trabalho de Lázaro Segall antes e depois de vir morar no Brasil. Olha lá. Uma obra que ele pintou na Alemanha, né? Olha as cores.
Olha o rosto dessas pessoas. O que vocês acham? A tia não vai dar opinião para vocês olharem essa obra e vocês sentirem o que ela passa para vocês, tá? Observem bem o rosto das pessoas, como elas estão. Olha esse menininho. Olhem, observem as cores que ele usa para fazer esse quadro, tá bom? Obra pintada na Alemanha. Então, foi quando ele morou na Alemanha, ele fez esse quadro. Lembrando que na Alemanha estava para estourar a Segunda Guerra Mundial. Peraí. O bichinho picou. Essa obra chama Interior de Indigentes, tá bom? Tá em São Paulo essa obra. E olha já essa obra pintada aqui no Brasil, pessoal. E aí? Olha o rosto, observem os rostinhos das pessoas que estão pintadas na obra. Olhem as cores dessa obra. O que eles estão fazendo, né? Essa obra se chama Encontro. E essa obra está lá em São Paulo exposta, tá bom? No Museu Lazar Segall, que é um museu só para ele. Compare as duas obras acima e discuta com os colegas. Como a mudança de país transformou o modo de pintar de Lazar Segall. Então, olha só, pessoal. Uma obra me transmite tanta coisa ruim. Eu não sei, parece que eles estão doentes. Essas cores que ele usou, umas cores frias, né? E assim, olha como que as cores nos transmitem coisas, né? Sem nos dizer nada. Não tem nada escrito aí, a gente só consegue sentir tristeza olhando. Tá? Olhando essa obra. Já essa segunda não, ele colocou uns coqueirinhos, parece, né? A mulher já tá com vestido azul, já tem um batonzinho, o homem já tá com uma cara de tô te paquerando, né? Com chapéuzinho, todo arrumadinho. Então, assim, olha como a mudança de país fez bem pro Lazar Segall, né? Muito legal. Lazar Segall, legal. Até rimou, né, pessoal? Vamos lá para a próxima página. Tem que responder essas duas aí, tá? Agora, essa obra, a cara dessa mulher é a mais engraçada. Essa obra se chama A Boba, é da Anita Malfatti, tá? Ela tá no Museu de Arte Contemporânea da PUC, lá em São Paulo. Da USP, desculpa, lá em São Paulo. Nas obras expressionistas, olha o nome, expressionista, vem de expressar, expressão. Vemos figuras distorcidas e deformadas, traços que expressam sentimentos, cores fortes ou então cores escuras, com muito contraste. O contato com a luz tropical do Brasil expandiu o uso das cores da pintura de Lazar Segall, como vimos em Encontro. Observe nessa página imagens de obras criadas por outros artistas expressionistas. Então, essa obra se chama A Boba. E essa obra aqui que eu adoro, que está até numa foto do meu WhatsApp, tem um aluno pintou e me deu. Eu adoro essa foto. Eu acho que esse quadro, essa foto não, esse quadro, né? Ele expressa um medo tão grande, essa figura dessa pessoa, nessa ponte, ela expressa um medo que eu consigo sentir o medo dessa pessoa. Eu gosto muito dessa obra. Ela se chama O Grito, ela tá lá na Noruega. E aqui é a obra original, tá? Do Munch. E aqui é uma litografia. É como se fosse uma gravura. Também tá lá na Noruega exposta. Pessoal, o que a tia vai falar para vocês de expressionistas? Os artistas expressionistas, na verdade, eles não estavam muito preocupados em técnica de pintura, não, tá? Os expressionistas, eles queriam passar para quem está observando a obra algo que eles estavam sentindo, né?
Essa obra aqui, ó, ela foi feita durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu naquela época? O mundo estava vivendo uma das piores tragédias da humanidade, né? A Segunda Guerra. A Segunda Guerra morreu milhares de pessoas. Então, o mundo temia muito tudo isso. Então, ele pintou essa obra. E por mais que ele tenha usado cores vibrantes, cores vivas, cores quentes, na hora que ele fez a figura principal, ele usou cores frias, ele usou preto. O rosto dessa figura aí é assustador. Então, assim, ó, os expressionistas, eles não estavam preocupados em técnicas. Eles queriam que a gente olhasse para a obra e essa obra impactasse na nossa vida, ok? Por isso que tem essas imagens distorcidas das pessoas. Vocês podem perceber que uma pessoa, ela não consegue ser assim, né? Então, essa imagem aqui, ela tá distorcida, tá bom? Tá exagerada. Por quê? Para nos impactar mesmo, pra gente pensar nessa obra. Para ver, o artista quis demonstrar o medo, né, da guerra. Ele quis mostrar tudo que a guerra traz de mal para as pessoas, né? E ele conseguiu com essa obra. Pelo menos eu consigo ver muita coisa nessa obra. Eu gosto demais dessa obra, gente. Muito, muito, muito. E olha só essa cara dessa moça, que chama a boba. Gente, chama a cara de boba mesmo. Olha só, tipo, né? Sentada com cores vibrantes, né? Também esse quadro. Meu filho gosta muito desse quadro. Eu gosto muito desse, do grito. Aqui na minha apostila tem um textinho sobre expressionismo. Eu vou ler para vocês, ó. O movimento expressionista aconteceu entre 1905 e 1930, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os artistas estavam mobilizados em representar a sua tristeza diante da realidade social, a angústia e a desilusão de um período entre guerras. Então, pessoal, eles tinham acabado de ter uma guerra e ia começar outra. Então, estava todo mundo muito preocupado, né? O expressionismo é um movimento artístico no qual se produziram pinturas cujo objetivo não era definitivamente buscar a representação fiel do real. Então, eles não estavam preocupados em pintar uma boba do jeitinho que eles viam, com técnicas, né, para ela sair como se fosse uma fotografia. Não, eles não estavam preocupados com isso. Adotando meios técnicos, intuitivos e subjetivos, ao invés de seguir padrões da arte acadêmica, esses artistas expressavam emoções. Então, na verdade, eles não queriam mostrar pra gente que eles sabiam pintar. Eles queriam, com os quadros dele, nos passar a emoção que ele estava naquele momento, né? Mediante recursos como distorção das formas e o uso de cores fortes e contrastantes. Certo? Experimente fazer seu desenho com os recursos usados pelo expressionistas. Exagere as formas, distorça as figuras e use cores fortes e contrastantes. Pessoal, nós estamos vivendo uma época muito difícil. A gente, assim, não imaginou em nenhum momento, eu acho, da minha vida, eu não imaginei, né? Em passar por uma situação que a gente tá desde março em casa e é um medo que a gente tem de ficar doente, de alguém querido ficar doente. Então, assim, nós estamos muito tempo em casa. E eu acho, assim, que todo mundo já passou por vários períodos. Teve um período muito ruim de ficar em casa, porque a gente não tinha o hábito de ficar em casa. Teve um período que a gente estava achando legal ficar em casa e tal, com os pais. E assim, tá tudo muito difícil. Tá tudo muito, eu acho. Tudo muito... Tudo, uma briguinha se torna numa brigona. Uma tristezinha se transforma numa tristeza sem fim. Eu acho que a gente tá muito ansioso para tudo isso terminar. Aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, eu queria que vocês fizessem um desenho sobre essa pandemia, todo mundo em casa, se protegendo para não ficar doente, tomando cuidado com aqueles que a gente gosta, a gente muito preocupado com tudo isso. Eu queria que vocês fizessem como o Manche fez com esse quadro Grito,
Eu gostaria que vocês fizessem um desenho assim pra mim, pensando nos dias atuais, tá? Não nessa Segunda Guerra, Primeira Guerra que eles viveram, mas nós também estamos em guerra contra um inimigo invisível, petitinho e que matou um monte de gente. A gente tem que se cuidar muito, né? Lavar a mãozinha, colocar máscara, evitar sair de casa, por mais que a gente queira evitar, né? Então eu gostaria que vocês fizessem um desenho me falando desse sentimento. Eu quero que vocês passem emoção para mim com esse desenho, ok? Esse desenho, então, pessoal, é para fazer na página 59. Vocês vão fazer esse desenho na apostila para tia. Ai, tia, o espaço é pequeno. Eu vou fazer numa folha sulfite, não tem problema. Tia, eu gostei do espaço, eu vou fazer aqui na apostila. Não tem problema também. Vocês fiquem à vontade para desenhar, tá bom? Então, eu quero que vocês façam um desenho, pensem bem, distorça as imagens, né, como os expressionistas faziam. Eu quero que vocês demonstrem emoção nessa pintura, ok? A tia vai esperar a foto de vocês pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Semana que vem a gente continua a nossa apostila. O mês de outubro eu vou ficar mais tranquila, tá bom? Enquanto isso, o mês de outubro não chega, faço esse desenho pra tia, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. A tia tá com muita saudade. Tô rezando pra isso acabar logo. E vai passar, né? Vai passar. Semana que vem a tia volta. Se cuidem aí, tá bom? Um beijo. Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau.